Todos dois são homens de Deus, né? Então, gente, bom dia a todos vocês, né? As senhoras, os senhores. Tá aqui no Jabuti hoje me faz lembrar a primeira reunião que nós fizemos aqui, né, Nice, né, Lourim, né, onde nós tivemos aqui na nossa primeira palestra, quando eu fui candidato, 8 anos hoje, né? O Valber, né, estava também sentado desse lado aqui, encrenqueirinho, que era um medonho, né, fazendo pergunta que eu não sabia responder, mas era assim, me botando em saia justa direto, né? Mas tudo bem, muito meu amigo, apesar daquela época, né, Valber, a gente não se conhecia direito assim, mas eu tinha uma amizade por você e um respeito muito grande, né? Para começar a fala, eu queria saudar, né, a prefeita, saudando também os vereadores, o vereador Raimundo Paidégua, com sua fala, né, sempre entusiasmada e uma boa eloquência própria do vereador Paidégua. O vereador Elon, também muito bem instruído, muito bem orientado, sempre fala muito bem e as suas palavras também são bastante enriquecedoras para todos nós. Cumprimentando aqui os secretários, todos, na pessoa do Antônio Alberto, secretário de Infraestrutura, cumprimentando algumas lideranças, como o Valber, pessoas daqui, né, seu Oraldão, o seu Alzi, o Wilson, o seu Pedro Santo, né, o seu Chico Preto, o Miguel Branco, encontrei ali, deve estar aqui também, né? O Gordura, a professora e diretora Raimunda, e sentindo falta aqui, quando eu cheguei, que eu não vi, foi o Gilo, né, e que foi embora, e o seu Alteredo, né, que foram embora, né, que na outra reunião estavam com a gente aqui também, né, e além das demais lideranças aqui do Jabuti, que são muitas, em nome de vocês que eu citei, eu quero cumprimentar todos os outros companheiros que estão aqui, né, também alguns amigos lá da Siquel, como a Anícia, a Francisca, né, que estão aqui com a gente, outros que estão conosco, em nome, seus nomes eu cumprimento os demais, pessoal da Creusa, como o Raimundinho, o Josué, né, que estão aqui com a gente com certeza, o Clenilton lá da Serra Pelada, o Branco, lá do... Ei, Branco, tu é do Deus é Fiel ou é do El Shaddai? El Shaddai, eu sempre confundo, Branquinho lá do El Shaddai, né, o Cadiquim, né, do Ouro Preto, que representa nesse momento os demais que estão conosco, que estão lá que não puderam vir, o Lourim, a Ivanilde, o Genivaldo, a Valdenira, que são ali da Lagoa, e os demais que vieram com eles, o Porta Fechada, a Cláudia, o Moringa e os demais companheiros que estão aqui da Alvoradinha, quero cumprimentar também, e todos vocês assim se sintam cumprimentados porque tudo começou. Nós sentamos aqui para discutir, e nessa discussão de política foram colocadas algumas questões para serem analisadas pelo candidato na época, que era o Dr. Gildário, né? O pessoal também do Grotão, que está aqui com a gente, né? E eu quero cumprimentar todos, né? E naquele dia foi apresentada uma relação de propostas para ser analisadas aqui pelo candidato. Essa mesma relação de proposta, ela já tinha sido apresentada também para outro candidato que passou na mesma época. E também ela já tinha sido a mesma relação apresentada na outra candidatura anterior, né, quando eu não estava disputando. Já era o outro candidato, na época contra a Enilde, eu acho. E eu achei até muito aquilo que foi apresentado para nós, mas aceitei como proposta, para que as pessoas pudessem nos apoiar. Nós aceitamos as propostas e aos poucos, eu disse que aos poucos a gente ia tentar resolvendo, né? Dentre essas propostas, foram um dos que mais bateram, foi na questão, mais assim, foram mais contundentes na questão da estrada, na questão da iluminação pública, na questão da água, que aqui a gente tinha um poço e um compressor quebrado, né, Valber? Esse poço já estava há um bom tempo sem funcionar e as pessoas com dificuldade de água. Foi falado também na questão da estrada, a questão de saúde, o médico, a presença de médico. E aí a gente aceitou uma tela que o Alzi, como presidente da associação, me pediu que fosse feito para
cercar ali a área da casa de farinha, né? E a gente então aos poucos foi feita a ponte, né, do Mutum, a limpeza do campo do futebol, a regularização do sistema de abastecimento de água, né, inclusive com a caixa d'água de 10 mil litros que foi colocada, a reforma da barragemzinha também que foi feita, a assistência da iluminação pública, que aqui tinha os postes, mas não tinha lâmpada, a manutenção das estradas nos trechos ruins e piçamentos das ladeiras que deixavam o trânsito inviabilizado, e também do povoado. Eu lembro bem que aqui no Jabuti era um areião só, começava ali em cima e terminava ali. Era uma dificuldade para as pessoas passarem de moto e às vezes até carro que não era traçado atolava no meio do povoado. E isso também foi resolvido, né? A questão do médico também. Hoje, você sabe o tanto que era difícil trazer médico para cá, né, Wagner? Wagner, diretor também, quero saudar o Wagner, diretor do nosso hospital municipal, né? A dificuldade de trazer o médico, porque a gente, quando pegava um médico recém-formado, que estava precisando de dinheiro, a gente não conseguia trazer ele para essa região de cá. Daqui ele ia até a Creuza, né? Mas era uma dificuldade monstra, porque quando ele começava a ganhar um dinheirinho, ele não queria mais saber de ir para um mato, né? Só vinha um mês. Na hora que ele recebia o dinheiro, eu disse, não vou mais não, agora eu vou querer ficar por aqui. E se a gente insistisse, ele ia embora da cidade. E com o programa Mais Médico do governo federal, a gente, através da nossa secretária Roseles, ela conseguiu viabilizar que a gente implantasse 2 equipes na região das Alvoradas, nessa região daqui, dos assentamentos, ficando uma equipe na Alvoradinha, com o enfermeiro, Eduardo, né, que é o filho da Cláudia, e a equipe, e uma outra equipe lá na Siquel, dando cobertura aos demais assentamentos, mas fixando ponto de referência na Siquel e na Alvoradinha. E os 2 médicos, então, estão atendendo juntamente com os enfermeiros, fazendo esse papel de assistência à saúde preventiva e diagnosticando doenças e então tratando aquelas que têm que ser curadas. E quando na impossibilidade, encaminhando para a gente até a cidade, né? Então isso a gente fez e eu acredito que todas as reivindicações daquele período, elas foram cumpridas. Eu queria assim que vocês daqui do Jabuti fizessem uma comparação com os 4 anos que ficou na mão do ex-gestor antes da Adriana e os 4 anos da gestão da Adriana, para vocês sentirem a diferença. Aqui sem ter que falar mal de ninguém, sem ter que dizer que fulano não presta, nós falando de gestão, falando de administração. Que fizesse essa comparação. E aí, nós também temos trabalhado demais com relação ao município como um todo. Na época que eu passei aqui, que eu queria que a Silene desligasse esse celular, que está atrapalhando aqui minha fala. Música a gente escuta depois, né? Eu pedi para o pessoal do Jabuti e da região das Alvoradas, por onde eu passei, que mostrasse uma pedra que foi mudada desse lugar para esse aqui, pela gestão anterior, a outra antes da gente. Uma estrada, uma estaca só, enfiada, lá do Centro Zeca até chegar na Dona Creuza ou no El Shaddai Deus é Fiel, pela gestão anterior. Uma estaca só enfiada. Viu, Edivaldo? Edivaldinho ali do Grotão. Uma estaca que dissesse, essa estaca aqui foi enfiada pela gestão anterior, né? Só uma. E hoje, se eles passarem por aqui e eles disserem, eu quero que vocês apontem uma estaca enfiada pelo mandato da Adriana, que vocês sabem mostrar. Uma pedra que foi mudada daqui para ali, um pedaço de estrada que foi feito, um sistema de água que foi reformado, foi posto para funcionar, um pissarramento, a iluminação pública, uma escola que está bonita, né, bonita, mas tem outra proposta aqui que depois a Adriana vai ler, eu vou deixar isso aqui para ela. Vocês podem dizer, o pessoal da Alvoradinha, a Cláudia está aqui, o Porta Fechada, que lá na Alvoradinha o posto de saúde foi ampliado para dar atendimento de qualidade e condições de trabalho aos profissionais e conforto para a população que vai precisar daquele posto. A escola de lá, a escola municipal, que foi reformada, ampliada e está no nível das melhores escolas da cidade. Se você for na Lagoa, você vai ver uma escola ampliada, reformada, ampliada, com os padrões do MEC, né, dos padrões da cidade. Um posto de saúde, que era um postozinho construído na gestão do prefeito Ribamar Carlota,
que não tinha passado por nenhuma reforma, só umas trocas de telhas, que tinham passado, tem até uma piada com esse negócio da telha de lá, né, que tiraram as telhas, compraram as telhas novas, mandaram for umas velhas para cobrir as novas, foi para outro lugar. E se você for na Siquel, que era o grande sonho daquele povo da Siquel, vocês vão ver uma escola dos padrões de MEC, uma escola das mais bonitas que nós temos no município de Amarante, um posto de saúde que nós estamos construindo nisso, que vai ser um baita de um hospitalzinho para atender a necessidade do povo da Siquel e da região, que eu tenho certeza que com o sonho daquela região de ser emancipada, um dia de se tornar a Siquelândia cidade, já tem um prédio hospitalar para atender a necessidade do povo. Essa